Olá, turma do nono ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula é performance e happening. E aí vocês podem perguntar, mas professor, o que significa isso? Que artes são essas? É justamente isso que veremos no decorrer dessa aula, mas eu tenho quase a certeza que vocês já viram, vocês já presenciaram essa arte. Pelo nome, talvez não consigam fazer essa ligação, mas aí vocês vão ver que ela está presente aí no nosso dia a dia. Observe que aqui na apresentação inicial nós temos arte de misturas. Por que arte de misturas? Porque é justamente isso que a performance e o happening faz. Tem toda uma ligação com diversas áreas, com as diversas linguagens da arte. E aí vocês verão isso no decorrer desses estudos e vão observando nas imagens. Né? Você pode presenciar aí, né, visualizar essas duas imagens. São pessoas, tanto a imagem da direita como a imagem da esquerda, são pessoas em situações distintas, mas que estão fazendo, né, estão produzindo arte. Veremos nesta aula algumas manifestações e suportes inusitados de artistas contemporâneos para a expressão visual. E assim você vai entender as múltiplas possibilidades artísticas, conhecendo diferentes artistas e obras desse intercâmbio de linguagens que reúne artistas de diversas formações. Então, como eu já disse antes, olha aí o intercâmbio, essa troca, né, de linguagens, reunindo vários artistas e de diversas formações. Antes, vamos falar um pouco sobre o teatro de rua, porque ele tem uma ligação forte nesses dois movimentos, nessas duas expressões artísticas. Teatro de rua é uma modalidade de teatro apresentada em espaços públicos e fora dos ambientes tradicionais, como ruas, parques, praças, etc. O teatro de rua proporciona um acesso de público variado a essa linguagem artística. A sua origem está vinculada ao teatro da Grécia Antiga, que também era apresentado em espaços públicos. Então, vocês já vão fazendo essa ligação, observando, quando falamos aí no teatro de rua, performance, happening. Tem uma forte ligação. E aí vamos ver o que é performance. Performance é uma linguagem artística que pode integrar elementos do teatro, da dança, das artes visuais, da poesia, da música, entre outros. Ela consiste em um espetáculo artístico que destaca, por um lado, a improvisação, que domina a representação artística, e, por outro lado, a ênfase que atribui à questão estética, ou seja, tanto a imagem como a ação precisa da mesma intensidade e firmeza. Então, vocês observem que envolve essa questão aí de ação, como também a improvisação. É um forte elemento nesse tipo de arte. E nós temos então aí uma imagem de performance. Vocês saberiam dizer que imagem é essa? Né? No caso, que arte, né? O que é que ela está representando? Como nós já vimos em vários lugares, em várias praças de várias cidades, aí nós podemos dizer que é uma estátua viva. Então, isso é uma performance. A performance combina as linguagens artísticas em uma obra, como eu já disse antes. Surgiu entre as décadas de 1960 e 1970 com o grupo Fluxus. Um artista muito importante deste grupo foi o alemão Joseph Beuys.
O espectador não possui um papel ativo, ele apenas assiste, contempla a cena. Então vocês vão observar uma diferença aí entre o happening e a performance, justamente em relação ao espectador. Não quer dizer, quando diz aí que o espectador ele não possui um papel ativo, porque assim, na maioria das vezes ele não participa da cena, mas em outros momentos existe essa participação também do público, só de uma maneira não tão explorada quanto o rap. Temos mais aí algumas imagens sobre performance, né? Então nós temos performance que envolve a questão de luzes, essa primeira imagem, a imagem logo acima, a outra novamente uma estátua viva, essa da minha direita são luzes fazendo uma dança de cores, né? Então é como se você, através das luzes, fazendo essa mistura também, esse movimento de cores. Observem a imagem dessa performance. Escuto Histórias de Amor, da brasileira Ana Teixeira. Elas mostram a artista em locais públicos com 2 cadeiras, lã, agulhas de tricô e uma placa com os dizeres: Escuto Histórias de Amor. Nessa performance, realizada em diversos países, Ana Teixeira busca intervir no cotidiano das pessoas, promover uma escuta afetiva e provocar reflexões sobre os modos de vida dos participantes. Então, como eu disse antes, a performance ela não conta tanto com a participação do público, mas existe a participação do público. Claro que um pouco diferente do happening, mas existe essa participação. Então nós temos aí 3 imagens mostrando essa performance da brasileira Ana Teixeira. E happening. Então o que seria happening? Conhecido como acontecimento, né? Então a tradução seria acontecimento. Diferencia-se da performance pela fundamental participação do público, o que gera um caráter de imprevisibilidade. Esse termo foi utilizado como modalidade artística pela primeira vez em 1959 pelo artista Alan Capel. Outros artistas importantes são Klaus Oldenburg e o compositor John Cage. Bom, eu não sou muito bom nessas pronúncias, nem inglês, alemão, não é o meu forte. No que se refere à performance, ela é mais cuidadosamente elaborada e pode ou não ter a participação dos espectadores. Então, como eu disse antes, no que se refere, nós temos aí a participação efetiva do público no happening. Já a performance, ela pode ou não ter a participação do público. Ok? Happening. Olha aí uma imagem, público participando dessa cena. O happening é um acontecimento, uma cena representada por artistas que utilizam várias linguagens artísticas e contam sempre com o improviso. O espectador pode participar de forma ativa da proposta encenada pelos artistas. Então nós temos aí a proposta desse happening, dessa apresentação, era para que as pessoas ficassem nessas marcações coloridas e sem fazer reações. Então, era justamente observar como as pessoas se comportavam, né? A maneira como elas ficavam, o tempo que elas ficassem nesse local, a reação de cada um. Então, geralmente, essas apresentações lidam muito com isso, né? Com esse olhar sobre a reação do público, sobre o comportamento do público. No Brasil, alguns dos artistas que se destacaram ou continuam se destacando em happenings e performances são Flávio de Carvalho, Wesley Duck Lee, José Aguilar,
Nelson Leiner, Carlos Fajardo, entre outros. Nós temos aí duas imagens. Uma que é de Flávio de Carvalho, pioneiro da performance que escandalizou os anos 1950. Aí ele se apresenta desfilando com uma saia. Então, são os trajes, imagina naquela época a reação do público, quando ele coloca isso, e a intenção. É claro que você pesquisando, você vai descobrir qual era a intenção dele. Então, era meio que tratar a respeito do estilo, como é da roupa apropriada para esse clima tropical que nós temos. Já o outro, nós temos o Guardião, a Guarda e as Circunstâncias, que é de Wesley Duke Lee. Então, nós temos essas imagens aí, que elas tratam muito dessas consequências, né? Dessa relação entre guardião, guarda e as circunstâncias. São leituras que você precisa, muitas vezes, recorrer a um site. Por exemplo, nós temos o Itaú Cultural, que você encontra várias e várias imagens dessas, e trazendo explicações, né? Trazendo contextualizando, né? O sentido, o significado dessas artes. Observem aqui dessas imagens que o happening traz o corpo como um instrumento estético. Então vejam, nessas três imagens aí nós temos a participação do público, né? A participação efetiva das pessoas que não são artistas, mas que participam de uma criação artística feita por alguém, né? Então ele teve a ideia e convida essas pessoas a participarem. Então, todas essas imagens elas trazem, são pessoas, corpos pintados, corpos nus, corpos envolvidos em tecidos. Então, quando você pesquisar, né, você pesquisando a respeito da performance e do rapping, você vai também encontrar muito essa ligação e essa relação das duas, né, das duas expressões. Muitas vezes você coloca performance e aparecem imagens do happening. Então, existe muito, vamos dizer, talvez até essa confusão, né? Ou não seja confusão, seja mesmo essa ligação forte entre um e outro, que é até difícil você separar. Bom, agora é o momento de você fazer a atividade. Reflita de acordo com o que estudamos sobre performance e happening e responda as questões. Bom, temos aqui as pesquisas feitas, né, as referências do material utilizado para a aula. Bom, para finalizar, apresento mais algumas imagens relacionadas à performance e ao happening. E ao mesmo tempo, lembrar a vocês que essas apresentações, né, essas artes, elas têm a intenção de provocar o espectador, né? Provocar o público, ou chamar para uma reflexão. Então, essa provocação é justamente isso, fazer com que você reflita a respeito daquilo que você está vendo. O que é que aquilo ali, qual o impacto daquela arte, daquela representação para a sociedade. Então, muitas vezes elas abordam temas que estão relacionados ao nosso dia a dia, como nós observamos essas performances em protestos,
Então, existe muito essa ligação da arte voltada a essa relação com as necessidades também das pessoas, certo? E, ao mesmo tempo, lembrar vocês o que eu falei, quase afirmando no início da aula, que vocês provavelmente já teriam visto alguma arte desse tipo. Então, vocês se recordaram de algo? Ok, pessoal? Tenham todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.